E o vídeo, quando ele fala do Lula e do Bolsonaro, a gente tem esse vídeo fácil aí para exibir? Eu queria poder passar agora. Vamos verificar o que disse o Ricardo Nunes em relação a essa questão política aqui em São Paulo. Pode rodar. Numa eleição, nós temos que fazer um trabalho de agregar os apoios. Mas sempre lembrando, né, não serão os apoiadores nem os cabos eleitorais que vão governar. Quem vai governar é o candidato que será escolhido pela população. Agora, com relação à fala do presidente Lula, com todo respeito, né, o presidente do nosso país, mas aqui não é ringue, aqui a gente está para disputar aqui uma eleição onde a população vai definir o que é melhor para ela. Quem é que vai cuidar da parte da educação, da mobilidade, da infraestrutura, o enfrentamento às enchentes, enfim, tantas questões que a gente tem que tratar aqui no nosso dia a dia. E a eleição será disputada entre os candidatos, né? Não serão nenhum cabo eleitoral. O presidente não vai ser o prefeito, né? Como é que ele vai? A eleição vai ser entre ele? Ele não é candidato a prefeito, foi eleito presidente. Turma, eu pedi para exibir esse trecho agora, porque esse trecho é muito simbólico, né? Tá muito estampada a estratégia do Ricardo Nunes de fugir da polarização, né, Maninho? Exatamente. O presidente Lula tenta nacionalizar a disputa, como analisamos ontem. Há uma tentativa de se tornar onipresente em todo o país, então é uma forma de cultivar a própria personalidade como líder de um campo político, tentando polarizar o país todo em torno da sua própria figura, mas a escolha que de fato está colocada para o cidadão fazer esse ano é sobre a gestão e o futuro das cidades. Então, nesse sentido, o prefeito Ricardo Nunes faz bem em tentar retirar a polarização nacional da frente, para poder, de fato, abrir espaço para o debate sobre a cidade de São Paulo. É isso que é importante para o cidadão. Ô Nelsinho, essa estratégia funciona? Olha, Paulinho, bom dia para você, para os colegas todos, para a audiência aqui do Morning Show. A questão é a seguinte: político não faz nada que não seja bem pensado, e principalmente com base em pesquisa. Então não é um chute, não é uma aposta. Certamente, tanto a base do Guilherme Boulos e do presidente Lula sabem que se polarizar, eles ganham com isso, quanto a base do Ricardo Nunes e talvez os seus aliados mais próximos saibam que se eles polarizarem essa questão, eles perdem com isso. Então é claro a estratégia de ambos, de um levar para a disputa Lula-Bolsonaro e do outro lado do Ricardo Nunes de fugir dessa disputa. A questão é que o Ricardo Nunes fica numa situação muito difícil, que eu acho que ele acaba sendo engolido por essa polarização. Não vai ter para onde correr, ele vai ser engolido pela polarização, ele vai ter que se submeter a essa disputa mais radicalizada e envolvendo o ex-presidente com o presidente. Quem pode, de alguma maneira, furar essa bolha da polarização e aí entrar em outro debate de eleição polarizada contra a eleição não polarizada é a Tabata Amaral, que pode furar essa bolha se ela não entrar nessa disputa. Se ela não ficar falando bem nem mal, nem do Lula, nem do Bolsonaro. Vai ser um cenário interessante para a gente acompanhar. Deixa eu ouvir um pouco a Ju sobre essas falas do prefeito. Ju, qual que é a tua impressão? Eu concordo com o Nelsinho. A cada evento que a gente vê contra alguma personalidade vinculada ao bolsonarismo, e a gente está vendo uma ação sistemática em relação às pessoas associadas, né, ao ex-presidente Bolsonaro, existe um risco de se consolidar uma opinião negativa em torno, né, do ex-presidente Bolsonaro e acabar afastando votos. Mas política é um pêndulo. Nós ainda temos alguns meses até a eleição, alguns reveses ainda podem acontecer. O que a gente sabe é que hoje Ricardo Nunes ele vai ter o apoio do presidente Bolsonaro, na linha inclusive de já ter desidratado a caminhada de Ricardo Salles, e ele pode, a depender do momento, da ocasião, utilizar isso de uma forma mais transparente ou não, né? Agora, eu só queria destacar que a gente fala sempre aqui do prefeito Ricardo Nunes, né, de Ricardo Salles, a gente comenta também de Tabata, Boulos, Kim Kataguiri, que ainda está tentando se colocar no jogo, mas também existe hoje uma pré-candidata
que é a Marina Helena, ela não é deputada, e que, inclusive, de uma forma diferente, ela é pré-candidata grávida. Então, eu acho importante a gente mencionar todos os players, porque eles estarão presentes nos debates e vão trazer questões importantes para os cidadãos da cidade de São Paulo. E a gente já viu, na história política brasileira recente, pessoas que ali no início da corrida eleitoral eram desconhecidas, com pouquíssimo approach assim, em relação à população, e conseguiram caminhar e ganharam, né? Então, eu acho importante a gente destacar isso, que já tem uma candidatura, uma pré-candidatura que está posta, que não corre risco de o partido recuar e que é uma mulher e que se coloca como pré-candidata grávida, o que é bastante louvável, na minha opinião. Agora, por que a Júlia Lucy também não fala do candidato do PCO? Porque também é candidato, Júlia Lucy. Se você quer falar de todo mundo, vamos jogar todo mundo, certo? Mas um parêntese, Paulinho, é que a Marina Helena foi secretária de privatizações do ministro Paulo Guedes. Então, nessa situação em que muita gente da direita se sente órfã, né, porque o prefeito Ricardo Nunes não assume o apoio de Jair Bolsonaro, esse currículo de ter integrado o governo Bolsonaro na Secretaria de Privatização do ministro Paulo Guedes pode seduzir uma parte dos eleitores. Exatamente. Ela isso. A Marina Helena é a primeira candidata na história de São Paulo grávida, né? Se eu não estou enganado. A primeira vez que São Paulo vai ter uma candidata grávida. Vamos verificar o andamento aí.